Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, assim como vocês melhor desejarem me assistir, alguns até mesmo pela madrugada. Estou aqui comigo, o professor Rogério Melo, e agradeço pelas inscrições no canal e por você estar aqui comigo, tá ok? Eu hoje quero ir direto ao assunto com você, até para que o vídeo não fique longo, extenso, mas pela segunda vez seguida eu assisti o filme da Temple Grandin, que leva o mesmo nome, né? Se escreve Temple Grande. Mas a Temple Grande, ela sempre me chamou muito a atenção, até pela sua forma tão grande, de tanta luta, de tanto sofrimento e de tanta batalha para chegar aonde chegou, sendo tão grande, tão conhecida mundialmente, mas que agora é muito reverenciada, é muito querida, mas que no começo, assim como todas as mães de crianças autistas, também sofreu com as suas limitações como uma criança com a condição autista, como uma criança TEA, tá ok? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative aí o sininho, deixe seu like, para que sempre que surgir alguma novidade no canal, você possa estar conosco, tá bom? Se você está estranhando aqui, não, aqui eu não mudei de lugar, eu estou aqui na parte do fundo, onde concentro a maior parte dos livros aqui em casa, claro, maravilhosamente organizado hoje pela minha querida e amada esposa, que deu assim essa frente mais ampla, ficou um visual bem mais bacana, tá legal? Então, algumas situações que eu visualizei no livro da Temple Grande e que eu gostaria de participar com vocês, de deixar aqui com vocês. Uma das situações muito interessantes é que a Temple Grande, ela traz lá no filme algumas particularidades que nós sempre falamos com as crianças, para pais e mães e responsáveis de crianças autistas, e que muitas vezes não são levadas a sério. Quem ainda não leu, ela compartilha uma boa parte neste livro aqui, tá? O Cérebro Autista, de Temple Grande, tá ok? Quem tiver interesse em adquiri-los, né, é bem interessante este livro aqui. Então, quando ela chega lá na fazenda das pessoas, os seus tios ou as pessoas a qual ela estaria sendo cuidada por eles, sendo zelada pelos seus tios, até porque o seu interesse era em cursar a faculdade, a sua tia, ainda pelo desconhecimento, ela começa a falar de uma forma com a Temple Grade, que são algumas formas que nós precisamos tomar muito cuidado com a criança autista. Ela usa um termo figurado. E já disse aqui no canal em outras situações, e volto a dizer novamente, que a criança autista, ela não consegue entender de forma figurada. Então, como assim? A sua tia, em uma parte do filme, diz: vamos dormir? Tempo, porque aqui nós acordamos com os galos. E ela já, na mente dela, ela já imagina dormindo dentro do puleiro lá com os galos e com as galinhas. Eu já contei algumas outras lives que muitas vezes há pessoas que chegam para as crianças e dizem para as crianças dessa forma assim: ó, a professora, hoje nós vamos matar a fome. E a criança sai correndo com medo. Ela não quer matar e não quer assassinar ninguém. Então é muito comum usar a linguagem figurada para as crianças. Então você é inteligente como Einstein, você é um cobra na matemática. Essas são linguagens figuradas que você não deve jamais usar para crianças TEA, crianças autistas, tá ok? Então, outra coisa interessante no filme, é claro que nós estamos falando da Temple Grade, mas neste caso serve para auxiliar os pais e as mães de crianças autistas. Outra situação muito interessante que você vê ali no filme é quando ela observa que o gado, para que ele seja desestressado, né, que ele sinta, para ele se sentir abraçado, né, para que ele se sinta aliviado, ali tem uma parte ali do pós-banho, né, que fecha, não é verdade? E aperta, né, aquele boi ali, e ele acaba não se estressando tanto. E ela faz isso, ela em um momento de crise,
daqui a pouco ela vê o ventilador, ela vê isso, ela vê aquilo de uma quantidade de estímulo na sala. Se você ainda não assistiu, assista meu vídeo Shout Down e Met Down, está aqui no canal, professor Rogério Melo, e você vai entender as diferenças e os cuidados que precisa se ter com uma criança autista pela quantidade de estímulo. Ele chega na sala de aula, é ventilador ligado, é criança barulhenta, é um monte de cartaz na parede da sala, é um monte... Mas, professor, se nós temos muitos alunos, como que nós vamos fazer, então? Você pode levar o cartaz, dar a sua aula de uma vez e outra vez e assim por diante. Por quê? Se você prestar bastante atenção no filme, no caso da Tempo, ela traz algo que no autista é comum, porque ela tem a memória fotográfica. Então, o professor pede para que ela faça leitura, e do momento que o professor pede para que ela faça a leitura, ela observa o livro e olha no livro, e naquele momento a sua mente fotografa aquela página do livro. E ela começa, é claro, a relatar ali o que está no livro. Então, quando você traz muitos estímulos para a sala de aula, essa criança pode perceber várias imagens, vários estímulos, várias fotos, vários sons, e isso causar na criança uma crise. Então, o que ela faz? Ela cria lá no filme a própria máquina do abraço, e aquela máquina do abraço é aonde a criança vai e ela, né, solta ali, manda alguém apertar a máquina para que ela se sinta abraçada e ali ela possa se aliviar, porque ela possa passar aquele momento de crise. O médico, né, a chama de esquizofrênica. Eu acabei de ler agora uma apostila que está rondando aí todo o Brasil, uma cartilha chamada assim, Como Lidar com TEA. E a cartilha já começa da seguinte forma: nós sabemos que o autismo é uma doença muito grave que afeta muitas pessoas. Pessoal, o autismo não é doença. Então é algo que nós devemos tomar muito cuidado na hora das formações, para aquelas pessoas que fazem cursos preparatórios, ou aquelas pessoas que fazem curso nas faculdades, justamente em caracterizar algumas situações que são, no caso, do próprio DSM-5, que não estão, ou não estão descritos dessa forma, até porque não é uma doença, é uma condição. Então, você tem dúvida o que é o TEA, o transtorno do espectro do autismo? Procure na internet, procure uma biblioteca e procure o DSM-5. DSM-5 em algarismo romano, tá? É uma sigla em inglês, mas que ela vai servir muito para você aprender como você realmente lidar, como você realmente se dirigir às pessoas e entender essas condições da criança TEA. Ela sofreu muito com isso até porque o médico fala muito absurdo para a mãe dela. É uma doença, ela tem uma esquizofrenia, ela nunca vai falar, ela sempre vai ser uma pessoa com uma doença mental, e começa a aterrorizar a mãe dela. E nós sabemos que Temple Grandin é uma palestrante a nível mundial, que lá no filme, já indo lá um pouquinho para frente, ela começa a mostrar e a observar o quanto há de absurdo em uma palestra para pais de crianças autistas. E quando ela fala, alguém diz assim: mas que idade tem seu filho para a senhora falar sobre autismo conosco? Ela diz: eu não tenho filho, eu sou autista. E a partir dali, todo mundo se volta a ela e começa. Ela diz: eu tenho mestrado, estou doutorando, fui eu que criei a máquina do abraço, fui eu que criei um sistema onde o gado vai tomar banho e não vai morrer, porque eu entendo como o gado vê, eu entendo o sofrimento que eles passam, eu entendo o quão é difícil para ele conseguir nadar, se a rampa for uma rampa de aço lisa e não como se fosse uma forma de escada, né? Para que o gado descesse e subisse também para tomar o banho. Ela entendeu quando aquele cavalo estava muito revoltado, muito nervoso, agitado quando a viu, estava machucado, mas talvez até porque era um animal que estava sofrendo maus tratos, e daquele momento que ele sofria maus tratos, ele ficava muito agitado, e ela foi ao encontro daquele cavalo colocando a sua mão ao lado e percebeu
que o coração dele estava disparado, então ele ficava muito nervoso quando via alguém se aproximar dele, porque provavelmente ele já tinha passado por situações onde humanos o maltrataram. E ele chegou a ser maltratado, e a Temple Grandin, ela entendia todo esse tipo de comportamento, e foram comportamentos como este que fizeram com que ela escrevesse o livro. A gastura, o incômodo de segurar o lápis, né? Com os três dedos, e escrever o quanto a incomodava, o quanto a incomodava às vezes ela falar de uma forma que as pessoas riam dela, mas que era a forma que ela entendia. A máquina do abraço quebrar e jogar a máquina fora, e que era algo que fazia com que ela aliviasse aquele momento de crise, assim como algumas pessoas têm um simples material dourado como este, né? Que pega na mão e começa a brincar com ele e colocá-lo em uma sequência de cores, às vezes organizar em forma de cores, para que assim ele possa aliviar aquele momento de crise. Então ela nos ensina muito, porque foi um desafio muito grande da parte dela, poder ela mesma escrever sobre o cérebro autista. Então, pessoal, eu recomendo o filme. Eu assisti na Temple Grandin, se escreve, na HBO, né, na HBO, você assiste no stream. E é muito gratificante. Eu vi no YouTube alguns recortes. Eu não oriento a ninguém que possa estar fazendo esses tipos de recortes. Mas oriento você a assistir esse filme e praticar algumas situações. Evitar linguagem figurada com as crianças. Utilizar a rotina e falar delas como forma de rotina para que aquilo fique gravado e ela possa, a hora do almoço, a hora do jantar, o banho, e ela possa fazer o seu banho, a sua higienização, e entender a sua higienização. Alguma parte do filme até o diretor diz, você precisa lá utilizar um desodorante, porque você está fedendo muito. Então, assim, ela tinha aquela dica de ela ir tomar o banho conforme ela aprendeu, e com todas as dificuldades que tinha até do relacionamento com a mãe, e depois já vestia a roupa, né? E a roupa era uma roupa que ela se sentia cômoda, que tinha vários animais ali, né, na sua roupa. Então, é muito importante, sim, tratar com nossas crianças de uma forma respeitosa, e muitas dicas como essa você vê aqui no canal Professor Rogério Melo, ok? Se inscreva no canal Professor Rogério Melo, Instagram Professor Rogério Melo, e nós estaremos sempre nos comunicando. Deixe seus comentários aqui, deixe seus likes, as suas perguntas, naquilo que humildemente podemos lhe ajudar. Estou aqui à sua disposição. Forte abraço, tchau, tchau, até a próxima.